Queridos irmãos e irmãs e internautas, quão bom ouvir estas mensagens que vão de encontro em nosso coração. E o Ministério do Coral, que realiza um trabalho muito importante na obra desta igreja, levando esta mensagem cantada aos corações. E tem o objetivo de transformar vidas, tirar do coração sentimentos de tristeza, desânimo. Que todos sejam gratos a Deus Pai, à Virgem Maria, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pelo ministério que exercem, e que todos se esforcem dia após dia, para sempre fazer o seu melhor. Que a graça do Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, esteja com todos. Queridos irmãos, daqui a alguns instantes, teremos o sacramento da unção de obreiros. Uma oportunidade para os pastores, obreiros, diáconos e diaconisas que ainda não são ungidos, que possam, nesta oportunidade, com muita fé e sinceridade em seu coração, receber este sacramento. Antes, porém, quero direcionar aos irmãos algumas palavras e, primeiramente, uma carta do Santo Irmão Aldo, quando estava fisicamente entre nós, uma carta que ele direcionou ao ministério apostólico. Então entendo, irmãos, que o Santo Irmão Aldo, ele cuidou com muito carinho, quando estava fisicamente aqui nesta terra. Ele cuidou desta igreja com muito carinho, com muita dedicação. E hoje, em espírito e verdade, continua cuidando de todos nós. E ao ministério, o irmão Aldo sempre direcionou palavras de incentivo para motivar a todos os obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, para o bom servir. Servir com amor, com sinceridade, com lealdade. E sendo todos unidos numa só fé, num só propósito. Entendam, irmãos, que a união, ela é fundamental, é parte importantíssima, que se não houver união, o trabalho não alcança o seu objetivo. E eu digo aos irmãos, às irmãs, ao ministério, que diante de tantos ensinos, diante de uma doutrina tão perfeita, que veio dos céus, trazida por Jesus, diante de uma doutrina, como temos pregado, não é tempo de ninguém estar-se envolvidos em desunião, em contendas, em disputas, ou um querer ser mais do que o outro. Porque isto só levará ao seu fracasso. O irmão Aldo sempre prezou a união de todos. A união de todos, tanto do ministério quanto de toda a igreja.
E por muitas vezes o santo irmão Aldo disse: se não houver a verdadeira união entre o povo de Deus, a igreja dificilmente alcançará o seu objetivo. Daí eu dizer aos irmãos e irmãs que diante de uma doutrina tão perfeita que temos, diante de uma disciplina perfeita que temos, não é tempo de se envolver com a desunião, com as disputas, neste trabalho tão glorioso que exercemos nesta igreja. Então lutem em prol da união, do amor fraternal, para que seu ministério seja bem sucedido, para que a sua comunhão com o santo irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, com o nosso Senhor Jesus, seja perfeita, seja boa, seja agradável. Porque se Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e hoje o santo irmão Aldo estão nos pedindo a união, é porque é necessário e é preciso. E esta união é que nos prepara para quando vencermos a nossa vida, a vida do corpo físico aqui nesta terra, o nosso espírito chegar no reino dos céus. Na sequência, irmãos, leio para toda a igreja e para o ministério a carta do santo irmão Aldo, quando estava fisicamente entre nós, direcionada ao ministério. Diz o nosso irmão Aldo: dou-lhes a paz e a bênção em nome de Jesus e da Santa Avó Rosa. Escrevo-lhes esta carta em nome dela, Santa Avó Rosa, para externar sua santa vontade quanto ao ministério em geral. Primeiramente, porém, lembro de que todos os obreiros, homens e mulheres, em santidade e consagrados, dedicados com sinceridade e amor ao trabalho, são um braço forte da Santa Avó Rosa. E tendo sincero e verdadeiro amor, de modo que trabalhem sempre animados e não desanimados, são os melhores obreiros. Irmãos, vocês já têm ouvido bastante de nós, da direção, em nome do Consolador, quão grande é a obra de Deus. E a Santa Avó Rosa precisa realizá-la, pois recebeu do Pai, do Filho Jesus e do Divino Espírito Santo esta incumbência. Luta sem cessar contra as hostes do mal. Tudo faz para salvar almas. Exerce todo o seu poder para fazer o bem a todos os filhos de Deus vivo. E nesta obra que realiza junto à humanidade, ela, Santa Avó Rosa, precisa muito dos obreiros. Obreiro sincero, humilde, fervoroso, obediente, trabalhador, que serve bem, ajuda a dar mais ânimo à igreja, ajudar a salvar. Todavia, o desanimado não ajuda e muitas vezes atrapalha. Mas que soldado é você? Que obreiro empenhado numa luta sem querer vencer?
Penso que não. Vejam que todos devem servir com bastante interesse no bem da igreja. Devem querer sempre o bem da obra e dos irmãos. Não se esqueçam de que, sendo consagrados e animados, fervorosos e vigilantes, de maneira que observem os ensinos, as recomendações e as ordens da direção, quais são dadas pela Santa Avó Rosa, serão um braço dela. Disse-nos a querida Avó Rosa, para ser dito ao ministério da igreja: eu quero mais amor e união, mais harmonia entre todos os que servem. Quero que sejam animados no servir. Ó irmãos, entendam ao apelo e ao conselho da Santa Avó Rosa, e sejam assim como ela deseja. Confiem, pois que na verdade ela os está preparando para um ministério ainda mais perfeito e mais próspero, mais feliz, mais cheio de frutos bons para a vida eterna. Foste abençoado por ela, Santa Avó Rosa, até aqui. E muito o será doravante se atender ao seu apelo. Ó irmãos, busquem com fé e amor a perfeita união e a harmonia entre todos. Sejam apostólicos irrepreensíveis e verão o resultado maravilhoso do seu ministério e, consequentemente, receberão no porvir o seu galardão nos céus. Veja o quanto nossa igreja tem aumentado com os grandes e notáveis milagres que a Santa Avó Rosa tem realizado. É muita gente nova e muita gente nova ainda virá. E para abrigá-los, haveremos de iniciar novas congregações. Verás quanto trabalho agradável e causador de gozo e felicidade para a sua alma. E assim digo, porque o trabalho do ministério, realizado com muito bom ânimo e satisfação, com coragem e amor, enche nossa alma de gozo e felicidade. A bênção da Santa Avó Rosa é grandiosa, de um valor inestimável. É tudo para nós. E ela, com Jesus, alimenta seu povo, fortalecendo no ânimo, na fé e no amor ao reino de Deus, através da santa comunhão. E para levá-las às congregações, é necessário que não só os pastores, mas todos os obreiros sejam dedicados e consagrados e estejam servindo em perfeita harmonia uns com os outros, para que o nosso Deus possa manifestar a sua glória e seu poder e abençoar a todos. Estou-lhes escrevendo, como dissera no princípio, em nome da amada e santíssima Avó Rosa, para ajudá-los. Esta mensagem é ungida. Sejas um obreiro fiel e amoroso, e que a graça do nosso Espírito Consolador seja consigo para sempre. Amém. São palavras, queridos irmãos e irmãs, são palavras do Santo Irmão Aldo. É uma carta que ele direcionou ao ministério. Então vemos aqui, prezados irmãos e irmãs,
que o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, eles zelam, cuidam de todos nós, mas eles esperam que todos vivam e praticam os ensinos que são ministrados, os ensinos que foram trazidos dos céus por Jesus e implantados no princípio da organização desta igreja pela Santa Avó Rosa. Jesus, a usando, orientou ela como tudo deveria ser e os ensinos que deveriam passar para a igreja. E estes ensinos são preciosos para a nossa vida. E, dentre os ensinos, um que se destaca muito é a união. E que, infelizmente, muitos não vivem este ensino. Não são unidos, não cooperam como deveriam cooperar. E com isto acaba se envolvendo em situações desagradáveis. Outros até se esfriam na fé, perdem o bom ânimo e se afastam do ministério e se afastam até da igreja. E isto não é bom. Como lhes disse há pouco, quando vêm os pensamentos de desânimo, os pensamentos que não são bons, a fraqueza espiritual, então clamem por Jesus. Busquem do alto. Eles têm muito para nos conceder. Clamem pela Santa Avó Rosa, clamem pelo Santo Irmão Aldo. Se surgir um sentimento contra o seu irmão, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, me ajude. Me ajude, eu não posso alimentar este sentimento, eu não posso ter este sentimento em meu coração. Eles nos ajudam. Quantos e quantos aqui, dentre os senhores, as senhoras, que podem testificar isto? Bateu um sentimento, bateu um pensamento, um desânimo, clamou pela Santa Avó Rosa e logo dissipou, se acabou. Voltou a alegria, o bom ânimo, a boa disposição. E estão glorificando a Deus e agradecendo a todo o poder celestial. Portanto, o Santo Irmão Aldo também, em seus ensinos, ele deixou umas palavras que são preciosas para toda a igreja, para o ministério e toda a igreja. Recordamos, então, um pedido do Santo Irmão Aldo para todos nós apostólicos, quando o Irmão Aldo disse: eu, Irmão Aldo, convido a todos os apostólicos a se unirem a mim, a Jesus nosso Senhor, a Santa Avó Rosa e a Maria Santíssima, a fim de nos ajudar na grande missão e no trabalho de salvar as almas que precisam do nosso apoio e da salvação oferecida por Deus nosso Pai, através destes santos poderosos do meu ministério e de nossa igreja. Para a realização deste trabalho, contamos sempre com a presença dos santos profetas e dos santos apóstolos para nos ajudar. No entanto, eles também precisam contar com a união do povo apostólico para realizar esta obra gloriosa de salvação. Palavras do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, da parte dos céus, nada nos falta.
Não tem como alguém questionar que não alcançou seu objetivo, porque faltou esclarecimento, faltou ensinamento. Quantos conselhos, quantas orientações do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, pedindo a união do ministério, a união de toda a igreja. Queridos irmãos, lutem em prol desta união. A Santa Avó Rosa, Jesus, a Virgem Maria, quer um povo mais unido, mais consagrado, cheios de boas obras. E é por isso que eu disse há pouco, não é mais tempo de nos envolvermos com discussões, com uma querência de um para com o outro, um querer ser melhor do que o outro. Isto não cabe na vida do apostólico. Isto não faz parte dos obreiros, das diaconisas, dos diáconos, dos pastores. Todos nós devemos ser unidos. Onde há união, há progresso, há felicidade, há paz. Onde há desunião, há tristeza. Há tristeza onde há desunião. E nos céus não existe tristeza. Se nós estamos aqui sendo preparados para irmos morar no céu, então não podemos fazer algo que vá levar o nosso próximo, o nosso irmão, à tristeza. Então façamos o bem a todos, sejamos unidos. E a Santa Avó Rosa sempre quis a igreja unida, tanto que ela sempre cantava o hino Sempre Unidos com os obreiros e com a igreja. E hoje nos céus ela quer esta igreja unida. Quem achar que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vai concordar com a desunião, estão enganados. Estão perdendo o seu tempo. Então se esforcem, irmãos, para serem unidos, consagrados, sejam obreiros valorosos. Nos momentos em que houver contratempos, houver obstáculos, tenham paciência. Clamem pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó Rosa, para lhes dar sabedoria, para resolver a qual situação lhe apareceu. Mas não se irritem, não se deixem levar pelo ódio, pela raiva, e já vão se resolvendo as coisas de qualquer jeito, pelo impulso. Não, pense, parem. Não se deixem levar pelo instinto humano, mas pensem, peçam a Santa Avó Rosa para lhes ajudar. Porque muitas vezes, se uma pessoa chega até nós e faz uma ofensa, automaticamente a pessoa quer resolver na hora, responder com outra ofensa. E quando isso acontece, gera-se um problema e muitas vezes um problema difícil de ser resolvido. Mas para nós, apostólicos, conhecedores desta doutrina, quando recebermos uma ofensa, algo assim, tenhamos paciência. De imediato já pedimos ao Santo Irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, que nos ajude, para que tenhamos paciência e sabedoria para resolver. Quando alguém faz uma ofensa, se a gente não reage à ofensa, ela não nos atinge. Fica com quem ofendeu. Embora muitas vezes a gente se machuca. Mas se permanecermos quietos, a ofensa fica com quem
trouxe ela. Então, nos momentos difíceis, de ataque, de alguma coisa, clamem pela Santa Avó Rosa. Então, diante do ministério, não deve haver discussões, contendas, inimizades, maquerência de um para com o outro. Isto não pode existir dentro do ministério, mas sim a união perfeita entre todos, porque isto irá colaborar para o seu bem-estar e para a sua salvação, e colaborar para o bom desenvolvimento do trabalho da obra que está sendo realizada. Então, que todos lutem pela sua união, pelo seu bem-estar. Que a graça e a bênção do Santo Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, que a graça e a bênção de Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, de Jesus nosso Senhor, seja com todos. E que todos os irmãos, irmãs, diáconos, diaconisas, pastores, sejam pastores, regentes, músicos, que todos sejam muito bem-sucedidos neste ministério que realizam, pois é um ministério de glória. Glória para o reino dos céus, para Deus Pai, para Jesus, para a Virgem Maria, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Que a graça preciosa de todo o poder celestial seja com todos.